1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 até o versículo de número 11. O texto diz assim: Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo, pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito, mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos, e é nisso que crestes. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos ao Teu nome, e demos graças a Ti neste momento onde nós nos debruçamos diante da palavra do Senhor e clamamos a Ti, ó Deus, pela direção do Teu Espírito em nos dar entendimento acerca das verdades reveladas nas Santas Escrituras. A nossa oração, Senhor, é para que nesta noite, apesar de nós, das nossas limitações, o Senhor possa nos dar a compreensão desta palavra tão rica e tão importante para a edificação de cada um de nós individualmente e para a edificação da igreja de nosso Senhor Jesus. Seja conosco, ó Deus Santo, é o que te pedimos, em nome do seu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Provavelmente muitos dos irmãos já leram o texto, ainda no capítulo 15 de 1 Coríntios, que faz a seguinte afirmação: as más conversações corrompem os bons costumes. Talvez até alguns de nós, até determinado momento, tenhamos tido ou ouvido esse versículo até mesmo como um ditado popular. Eu me lembro que quando eu era criança, esse era um dos versículos que minha mãe sempre dizia para mim: olha, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Claro que pai e mãe sempre têm uma preocupação muito grande com seus filhos, com relação à companhia, às conversas, às coisas que diz, principalmente porque tem medo de que seus filhos sejam influenciados de uma maneira negativa. E de fato, das verdades que nós encontramos na Bíblia, e todas elas são extremamente atuais e pertinentes para nós como igreja hoje em dia, esse versículo ele vem bem a calhar nos nossos dias. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. E é interessante pensar na motivação do apóstolo Paulo em escrever esse versículo, em escrever essa passagem. Nesse contexto, nós entendemos que o apóstolo Paulo está tratando a respeito da ressurreição dos mortos, ou da ressurreição do corpo físico, não apenas da ressurreição num aspecto espiritual, mas ele está tratando especificamente a respeito da ressurreição do corpo físico. E por que o apóstolo Paulo vai dizer: as más conversações corrompem os bons costumes, nesse contexto onde ele está orientando a igreja com relação à ressurreição dos mortos no último dia, a ressurreição do corpo físico no último dia? Paulo, quando escreve esse capítulo, ele tem por objetivo orientar a igreja diante de uma má influência que a igreja estava recebendo
de falsos mestres, de homens levianos e mal intencionados que, influenciados por uma perspectiva da filosofia grega com relação à matéria, pois viam a matéria como ruim em si mesma, diziam que os mortos não ressuscitam. E esse tipo de mensagem estava agora tomando e ganhando espaço na igreja de Corinto, ao ponto de que os crentes de Corinto, eles começaram não apenas a questionar a ressurreição dos crentes no último dia, mas começaram também a questionar a própria ressurreição de Jesus, a ressurreição física de Jesus. Para os agnósticos, não fazia sentido a ressurreição do corpo físico, tendo em vista a matéria não ser algo bom, mas ser algo ruim. À medida que esse tipo de ensino foi ganhando espaço dentro da igreja de Corinto, obviamente que isso teria um reflexo negativo na vida da igreja e influenciaria a doutrina da igreja. E Paulo então vai alertar, durante todo esse capítulo, durante todo o capítulo 15, ele vai alertar a igreja de Corinto quanto aos riscos de dar ouvidos a esse tipo de mensagem. É por isso que ele vai dizer mais à frente: as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo está alertando a igreja com relação ao ensino dos falsos mestres, ao ensino dos falsos profetas. Aqueles que eram levianos e estavam obviamente mal intencionados com relação a esse tipo de doutrinação no meio da igreja de Corinto. Desde o primeiro versículo, então, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo, ele passa a tratar a respeito desse assunto, buscando talvez de alguma forma refrescar a memória dos crentes de Corinto com relação àquilo que ele havia pregado no meio da igreja e aquilo que os crentes de Corinto haviam ouvido e recebido com fé. Eles creram na mensagem do Evangelho. E no início da passagem nós podemos perceber que o apóstolo Paulo, ele vai falar, ele vai se dirigir à igreja num tom extremamente pastoral. E é interessante porque o apóstolo Paulo, mesmo em momentos onde ele precisa chamar a atenção da igreja com certa dureza, com certa veemência, ele nunca deixa o aspecto pastoral de lado. Mas ele sempre demonstra a convicção dele, da fé dos crentes de Corinto e de que eles eram, de fato, crentes em Cristo Jesus. Mas, obviamente, Paulo não deixa de apontar os erros deles como um bom pastor que era da sua comunidade, como um bom pastor que era da igreja de Corinto. Ser bom pastor, na perspectiva do apóstolo Paulo, não é simplesmente elogiar ou apoiar de maneira alguma, mas é também chamar a atenção à verdadeira fé e a uma conduta que corresponde ao Evangelho de Cristo Jesus. Nesse primeiro momento, então, o apóstolo Paulo, ele faz a seguinte afirmação com relação aos crentes de Corinto: irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos anunciei. O apóstolo Paulo, ele não está falando aqui a respeito de algo que a igreja de Corinto não tivesse conhecimento, mas ele fala a respeito de algo que ele havia pregado na comunidade daquela igreja, no meio daquela igreja, provavelmente há 3 anos antes, quando ele esteve na sua primeira visita àquela igreja, e então começou aquele trabalho, pregou para as pessoas receberam o evangelho, a igreja nasceu. E ele vai começar o seu discurso nesse momento, relembrando os crentes de Corinto acerca do evangelho. Ele vai chamar a atenção dos crentes de Corinto agora para o evangelho. E ele diz assim: o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Percebemos aqui que o apóstolo Paulo, ele trata com um tom pastoral, reconhecendo que era uma igreja genuína a quem ele agora se dirige. Mas ele vai dizer: olha, vocês receberam essa mensagem, vocês receberam o evangelho. Mas ele nos diz aqui, nessa passagem, nesse primeiro momento no texto, do verso 1 até o verso 2, ele nos faz aqui 2 afirmações que chamam muito a nossa atenção. A primeira delas, nesse momento, é que o apóstolo nos diz que o evangelho
é o meio pelo qual os crentes de Corinto foram salvos. Portanto, o apóstolo Paulo ele reconhece que os membros daquela igreja, eles eram crentes, eles haviam recebido a mensagem do Evangelho, e ele vai dizer que esse Evangelho que eles receberam de maneira grata e com fé, é o meio pelo qual eles são salvos, é o meio pelo qual eles são salvos da condenação eterna por conta de seus pecados. Eles ouviram essa mensagem e eles receberam essa mensagem. No entanto, o apóstolo Paulo nos chama a atenção aqui, neste momento, quando ele nos fala a respeito da salvação dos crentes de Corinto, mas ele fala dessa salvação numa perspectiva condicional. Olha como o versículo 2 nos diz: por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem, tal como a anunciei. Então o apóstolo Paulo ele nos mostra algumas coisas com relação à igreja de Corinto nesse momento. Primeiro, ele vai chamar a atenção dos crentes de Corinto à mensagem que ele já havia anunciado a eles em tempo oportuno, e há uma mensagem que eles haviam recebido com fé, com gratidão e com esperança. Eles receberam essa mensagem. O evangelho que tinha sido para eles o meio de salvação. Mas o apóstolo Paulo vai dizer aos crentes de Corinto que há salvação pelo evangelho, mas ele vai dizer: se retiverdes a mensagem tal como anunciei. O apóstolo Paulo nos ensina aqui que o evangelho, portanto, é algo que deve ser recebido com fé e esperança e gratidão, porque é por meio dele que somos salvos, mas diante do evangelho nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade é a de perseverança. Essa responsabilidade é a responsabilidade de perseverar, de insistir, de preservar e de guardar o Evangelho de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos mostra então que, apesar dos crentes de Corinto terem recebido a mensagem do Evangelho, de terem sido alvos da graça de Deus e, portanto, salvos mediante a pregação do Evangelho, Paulo vai mostrar que eles tinham uma responsabilidade. E a responsabilidade era de preservar o Evangelho, era de persistir no Evangelho de Cristo Jesus. E isso, obviamente, o apóstolo Paulo vai dizer nesses primeiros versos, porque o discurso daqueles falsos mestres estava tomando espaço, ganhando espaço na comunidade dos crentes de Corinto, ao passo de que o Evangelho começou a ser, em algum aspecto, negligenciado. E nós podemos ver essa negligência dos cristãos de Corinto não apenas numa perspectiva teológica, como é o caso a partir do capítulo de número 15, ou dos capítulos anteriores, quando o apóstolo nos fala a respeito do uso dos dons e da ordem que deve existir no culto. Mas nós podemos ver a negligência dos cristãos de Corinto ao Evangelho na própria conduta moral deles. Se nós podemos perceber evidências no versículo ou nos textos de Coríntios que apontam para o fato de que os crentes de Corinto estavam negligenciando e abandonando o Evangelho, nós podemos ver essas evidências tanto na conduta moral deles, mas também na conduta e nos problemas teológicos deles. Talvez os equívocos morais e comportamentais dos crentes de Corinto fossem ocasionados por equívocos teológicos. Eles passaram a depreciar a matéria, ouvindo um discurso da filosofia grega que dizia: a matéria é má, portanto pouco importa a maneira com que a gente vive aqui, porque no final das contas o que importa mesmo é o nosso espírito. E aí nós começamos a ver problemas de ordem moral e ética na conduta dos cristãos de Corinto. Mas quando nós chegamos no capítulo 15, nós podemos ver as consequências, não apenas morais, mas também teológicas, para a adesão ao discurso da filosofia grega, que dizia: os mortos não ressuscitam. Mas essa não era, obviamente, também uma exclusividade dos filósofos gregos. Havia um segmento dentro do judaísmo que também negava a ressurreição dos mortos, e esses eram os saduceus. Os saduceus eram céticos com relação à
ressurreição dos mortos. Então, esse não era um problema apenas da filosofia grega, mas era um problema também presente no judaísmo do primeiro século. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: vocês precisam perseverar no evangelho que vocês outrora ouviram e receberam, o evangelho que lhes salvou. Agora, a partir do versículo 3 até o verso de número 9, o apóstolo Paulo inicia a expressão dizendo assim, o versículo de número 3, quando ele diz assim: porque primeiro vos entreguei o que também recebi. E agora, anteriormente, quando ele tinha falado a respeito do evangelho que ele anunciou, agora, a partir do versículo de número 3, ele vai esclarecer, ou ele vai dizer do que se trata o evangelho. E ele começa a sua exortação nessa passagem dizendo que o evangelho que ele anunciou é o evangelho que ele recebeu, é o evangelho que ele recebeu da parte de Deus. Assim como ele já disse anteriormente, ele não fala a respeito de coisas que surgiram na cabeça dele, formulações ou fábulas que tiveram o seu princípio nas convicções pessoais do apóstolo Paulo. Mas ele fala a respeito daquelas coisas que primeiro lhes foi anunciado, para que depois ele então anunciasse e pregasse esse evangelho à igreja de Cristo Jesus, aos crentes, aos gentios, para que ouvindo a mensagem pudessem então se converter. E ele vai nos dar agora aqui a partir do versículo de número 3, ele nos vai falar a respeito dessas testemunhas. E ele aponta aqui testemunhas a respeito da mensagem que ele pregava. Ele havia recebido essa mensagem e ele agora mostra evidências da mensagem que ele pregava. E ele mostra também ao mesmo tempo de onde ou quem lhe ofereceu primeiro essa mensagem. E num primeiro momento nós podemos observar nessa passagem que quanto ao evangelho, que quanto à mensagem que o apóstolo Paulo comunicava e havia comunicado aos crentes de Corinto, a primeira testemunha dessa mensagem é a própria Escritura. E nós podemos perceber aqui nos primeiros versículos que o apóstolo Paulo ele vai citar textos do Antigo Testamento que apontavam para a ressurreição do Messias. Ou seja, quanto àquele que havia sido prometido no Antigo Testamento, as profecias diziam: este será ressuscitado. E nós podemos ver isso em vários textos do Antigo Testamento, e dentre eles, talvez o mais conhecido da igreja seja o texto de Isaías 53, que nos fala a respeito da paixão do Messias, da morte do Messias, mas também nos fala a respeito da sua glorificação. O texto do Salmo 16, que nós lemos aqui, é um salmo messiânico. É um salmo que não fala a respeito dos crentes, mas fala a respeito do Messias. E quanto ao Messias, o texto do Salmo 16 vai dizer que o seu corpo não veria corrupção e sua alma não seria deixada na morte, fazendo uma referência assim à ressurreição física, à ressurreição corporal do Messias. O apóstolo Paulo, então, quando defende a ressurreição dos mortos, e bem como a ressurreição de Cristo, a primeira argumentação dele tem o seu fundamento na própria palavra, na própria Escritura Sagrada. Ele se vale do argumento escriturístico para defender que os mortos ressuscitam e Cristo ressuscitou. O seu argumento, portanto, é bíblico. Num segundo momento, nós podemos perceber que o apóstolo Paulo, ele nos mostra aqui aquelas testemunhas que são chamadas de oculares. Lucas, quando ele escreve tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ele usa essa expressão para se referir àqueles que testemunharam e se encontraram e viram a Jesus Cristo depois da sua ressurreição. E o texto nos mostra que N pessoas que tiveram um encontro pessoal com Jesus após a sua ressurreição, tanto seus discípulos, quanto uma multidão de 500 pessoas, das pessoas mais próximas, aquelas pessoas que o acompanhavam talvez mais de distância,
o texto nos mostra, então, inúmeras pessoas, esse é o segundo argumento do apóstolo Paulo, de que Cristo havia ressuscitado. O seu primeiro argumento é bíblico. O segundo argumento é a partir de evidências, a partir de testemunhas da ressurreição de Cristo Jesus. O que eu gostaria de dizer apenas nesse momento, irmãos, é que nós temos na palavra de Deus a verdade revelada. E nós cremos hoje que Cristo ressuscitou, não porque tenhamos evidências arqueológicas, evidências científicas a respeito da ressurreição de Jesus, a respeito do ministério de Jesus. Entendemos que as evidências que nós temos extra-bíblicas, elas têm o seu valor, mas nós cremos que Cristo ressuscitou e que por isso os crentes ressuscitarão no último dia, porque a Bíblia diz, e perceba que antes do apóstolo Paulo mencionar o testemunho de pessoas que viram a Jesus ressuscitado, ele vai nas Escrituras. Ele está dizendo, Cristo ressuscitou, porque a Bíblia fala a respeito da ressurreição do Messias, porque a Bíblia fala a respeito da ressurreição de Cristo Jesus. Depois de mencionar o argumento bíblico, ele nos fala a respeito das evidências ou das testemunhas oculares, e por fim, o último testemunho que ele aponta aqui é o seu próprio testemunho pessoal. Então ele diz assim, olha, a Bíblia diz que Cristo ressuscitaria. Inúmeras pessoas viram a Cristo ressuscitado, e eu também vi. O apóstolo Paulo então nos mostra aqui 3 argumentos a favor da ressurreição de Cristo Jesus, da evidência da ressurreição de Cristo Jesus. As Escrituras, os testemunhos oculares, ou as testemunhas oculares, e o seu próprio testemunho pessoal. E o apóstolo Paulo então nos fala da morte neste momento, do sepultamento e da ressurreição de Cristo Jesus. Ao falar a respeito dessas evidências e argumentar a favor da ressurreição de Cristo Jesus, o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito da morte, do sepultamento, e ele nos fala agora a respeito da ressurreição. E quando nós olhamos para o texto anterior, tanto no primeiro versículo quanto no versículo de número 2, quando o texto nos fala a respeito do Evangelho, o apóstolo Paulo vai agora identificar a mensagem do Evangelho com o ministério de Jesus. Se nós pensarmos o que é o Evangelho diz respeito a quê? Nós podemos dizer, de acordo com o texto do apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que o Evangelho diz respeito ao ministério de Jesus, diz respeito à sua morte, diz respeito ao seu sepultamento e diz respeito à sua ressurreição. Ministério este pelo qual nós somos salvos. A mensagem do Evangelho diz respeito à morte, ao sepultamento, à ressurreição e à ascensão de Jesus, sem o qual nós não seríamos salvos. Quando o apóstolo Paulo nos diz então que o evangelho que ele havia pregado aos crentes de Corinto e que eles receberam, essa é a mensagem de um Cristo que padeceu na cruz do Calvário, que morreu, que foi sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E o texto vai dizer, vocês creram nessa mensagem, vocês creram na mensagem do Cristo morto e ressurreto, vocês receberam essa mensagem. E agora, no final da passagem, o apóstolo Paulo, ele nos fala a respeito da graça de nosso Senhor. E no verso 10 até o verso 11, o apóstolo Paulo vai enfatizar, no verso 10 mais especificamente, ele enfatiza a graça como aquilo do qual ele foi alvo, porque no texto anterior, quando ele fala a respeito do seu testemunho pessoal, a respeito da ressurreição de Cristo Jesus, ele vai descrever um apóstolo Paulo completamente diferente daquele que nós vemos aqui. Um apóstolo ou um crente em Cristo Jesus que pregava a mensagem do Evangelho. Mas ele vai dizer, eu era um perseguidor da igreja de Cristo e que por conta disso, ele se considera agora o menor de todos os apóstolos. Ele se diz nem sequer digno de ser chamado apóstolo. É interessante que quando o apóstolo Paulo fala a respeito disso,
provavelmente ele está também combatendo falsos mestres que estavam depreciando a sua liderança ou questionando o seu apostolado. Então, num sentido, ele vai dizer, de fato, eu não sou nem digno de ser considerado apóstolo, sou o menor deles, porque fui chamado fora de tempo e persegui a igreja. Mas depois ele vai dizer, mas trabalhei mais do que todos eles. E pela graça eu sou o que sou. E nesse sentido, o apóstolo Paulo ele está defendendo o seu apostolado e a sua mensagem. Mas ele reconhece que essa mensagem que ele prega é uma mensagem da graça de Deus, da qual ele mesmo foi alvo, da qual ele mesmo foi um alvo, e um alvo que nós podemos observar no texto das Escrituras, que deu, digamos assim, resultados, pois o apóstolo Paulo teve a sua vida completamente transformada. De perseguidor da igreja, passou a ser um pregador do Evangelho de Cristo Jesus. No verso de número 11, então, o texto nos diz, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos, e é nisso que crestes. O apóstolo Paulo está dizendo, entendo eu, que ele faz uma referência, obviamente, a ele mesmo como um pregador e um comunicador do Evangelho, mas ele faz referência também a respeito daqueles que colaboraram para a pregação do Evangelho na igreja de Corinto e para o crescimento da igreja, sendo estes aqueles que são mencionados no começo da passagem, ou do texto de Coríntios, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas. O que importa para o apóstolo Paulo nesse momento é que esse foi o Evangelho que ele havia pregado, um Evangelho do Cristo que morreu na cruz, que foi sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. E ele vai dizer, este é o Evangelho que nós pregamos. E este é o Evangelho em que vocês creram. E é assim então que o apóstolo Paulo encerra essa primeira parte da sua exposição a respeito da doutrina da ressurreição dos mortos e mais especificamente a respeito da ressurreição de Cristo Jesus. Como nós podemos então, irmãos, aplicar essa mensagem para a nossa igreja? Como nós podemos aplicar essa mensagem para a nossa vida pessoal? Como que essa mensagem, aquilo que nós vimos exposto pelo apóstolo Paulo e direcionado à igreja de Corinto, é relevante para nós hoje? Em que isso importa para a nossa igreja, para as nossas vidas? Em que isso importa para a nossa própria pregação? Eu gostaria então, irmãos, de aplicar essa passagem de algumas formas, ou pontuando aqui alguns aspectos do texto que entendemos ser de extrema importância e pertinência para a vida da nossa igreja. O primeiro deles, que eu gostaria de mencionar, é a respeito do poder e da eficácia do Evangelho na vida das pessoas. Você pode perguntar, de onde você está tirando isso no texto, Benhur? Mas quando nós olhamos para o texto, é difícil não pensar naquele que escreve, naquele que agora direciona essa carta à igreja de Corinto, naquele que quando narra o seu testemunho pessoal, fala assim, sou o menor de todos, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu era um perseguidor da igreja. Eu era um perseguidor desse Cristo que agora eu anuncio. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, a partir do momento em que ele se encontrou com Cristo Jesus, nós podemos falar a respeito da transformação que o Evangelho promoveu na vida do apóstolo Paulo. E quando nós falamos aqui a respeito de Evangelho, nós estamos falando a respeito da mensagem da ressurreição, da morte e da ressurreição do Cristo. É essa mensagem que transformou a vida do apóstolo Paulo e é essa mensagem que havia transformado a vida da igreja de Corinto. Então, quando nós olhamos para a passagem, nós podemos pensar e refletir a respeito do poder e da eficácia do Evangelho em transformar as pessoas, em transformar a vida das pessoas. E nós podemos dizer com muita segurança que a mensagem da cruz, que a mensagem do Cristo morto e ressurreto é a única mensagem que pode de fato transformar as pessoas.
E essa mensagem, ela não faz distinção de pessoas, porque não há quem não possa ser transformado pela mensagem do Evangelho. Se até o apóstolo Paulo, um perseguidor da igreja, foi transformado, foi impactado por essa mensagem, todos nós podemos. Aquelas pessoas que talvez nós julgamos as mais depravadas e as mais perdidas de todas, todos podem ser alvo da graça e do poder da mensagem do Evangelho. Mas é importante afirmarmos que é essa mensagem do Cristo que foi morto e ressuscitou. Essa é a mensagem do Evangelho. E quando nós olhamos para a passagem, o texto é enfático em dizer que a causa, ou uma delas, que o texto aponta, da morte de Jesus, foram os nossos pecados. Cristo morreu para que os nossos pecados fossem perdoados e a ira de Deus fosse apaziguada. A mensagem da morte e da ressurreição de Jesus é uma mensagem que mostra para nós o quanto somos moralmente e espiritualmente falidos sem Cristo Jesus. Mas a mensagem do Evangelho é a mensagem que nos diz que mesmo homens tão depravados, tão corruptos, tão levianos, podem ser transformados por essa mensagem e de perseguidores do Evangelho se transformarem em pregadores da mensagem da cruz. Mas é essa mensagem que nós não podemos negligenciar. E infelizmente é essa mensagem que tem sido substituída nos púlpitos das igrejas, nos livros que lemos, por mensagens de autoajuda, por teologia da prosperidade e por N filosofias que desconsideram o Evangelho da cruz de Cristo. Mas a mensagem do Evangelho, embora para o homem ela seja uma mensagem impopular, porque ela nos mostra quem nós somos, ela é a mensagem que pode dar esperança de fato para o homem. E pode transformar a vida das pessoas, que pode mudar o coração das pessoas. É essa a mensagem que o apóstolo Paulo está, nessa passagem, defendendo. E é nessa mensagem, obviamente, que segundo o texto das Escrituras, nós devemos perseverar. Nós recebemos, nós ouvimos, nós somos transformados pela mensagem da cruz de Cristo Jesus, e agora nós devemos perseverar nessa mensagem, no Evangelho de Cristo Jesus. Ainda que soframos qualquer tipo de assédio, de todo tipo de filosofia que o nosso mundo e o nosso contexto cultural tem abraçado. Mas nós não podemos jamais abandonar a mensagem do Evangelho. E mesmo que algumas pessoas tentem nos colocar num status de honra ou num status de bondade, e isso satisfaça o nosso ego, esse tipo de mensagem nós devemos rejeitar, porque não diz respeito à mensagem do Evangelho. Mas nós devemos perseverar nessa mensagem, porque segundo o apóstolo Paulo, é essa mensagem que salva. E nós devemos perseverar nessa mensagem, porque ela nos salva e porque ela é verdadeira. E esse é o testemunho do apóstolo Paulo. Ele prega a mensagem do Cristo ressuscitado, porque é uma mensagem verdadeira, do qual a Bíblia fala e do qual há inúmeras testemunhas a respeito da ressurreição de Cristo Jesus. Por que nós devemos perseverar nessa mensagem? Primeiro, porque ela é verdadeira, ela não é mentirosa, mas ela é a palavra de Deus e ela corresponde com a verdade, ela é a verdade. E por isso nós devemos perseverar nela, ainda que soframos qualquer tipo de assédio, e por mais intenso que eles possam ser, de filosofias que tentem afagar o nosso ego. Mas nós devemos perseverar na mensagem da cruz de Cristo Jesus. Devemos perseverar porque ela é verdadeira, e devemos perseverar porque ela é o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. Apenas pela mensagem da cruz. Mas, obviamente, e de acordo com o texto das Escrituras, há um outro motivo pelo qual nós não apenas podemos, mas pelo qual nós devemos perseverar, que é a nossa responsabilidade. A responsabilidade que nós temos diante de Deus e diante da mensagem do Evangelho. A salvação, de fato, é graça.
É o Evangelho que nos salva, é Cristo quem nos salva, é Cristo quem transforma as nossas vidas. Não há méritos em nós, e nós podemos ver o maior exemplo disso no apóstolo Paulo, que estando numa estrada, na sua missão de perseguir a igreja, é impedido e surpreendido pela aparição de Cristo Jesus, que o vocaciona eficazmente, não apenas para ser um crente, mas para ser um pregador da mensagem do Evangelho. E a pergunta é, quais os méritos Paulo tinha? Quais os méritos o apóstolo Paulo tinha para que fosse vocacionado, chamado para essa tarefa tão sublime? Nenhum. Isso só mostra para a gente, e de acordo com a afirmação do próprio apóstolo Paulo, que ele foi alvo da graça, assim como nós somos alvos da graça de Deus, porque não há méritos em nós. Mas, ainda que a salvação seja graça de Deus, a Bíblia em momento algum nos isenta da nossa responsabilidade. O texto diz, somos salvos pelo Evangelho, se perseverarmos. A salvação é graça de Deus. Ela depende única e exclusivamente da soberania de Deus e da graça e da misericórdia de Deus em nos vocacionar e nos chamar. Mas nós temos as nossas responsabilidades. E se há uma doutrina que permeia as Escrituras, é a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Diante da mensagem do Evangelho, irmãos, nós temos as nossas responsabilidades. E a nossa responsabilidade como crentes, obviamente, é de perseverar, é de guardar, é de nutrir, ter de uma forma extremamente afetuosa o Evangelho de Cristo Jesus. Devemos perseverar nessa mensagem. Não podemos abandonar o Evangelho, não podemos negligenciar o Evangelho, mas nós temos que perseverar no Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a nossa responsabilidade como crentes em Cristo, entendendo as consequências para aqueles que deliberadamente abandonam e rejeitam o Evangelho de Cristo Jesus. Na semana passada, nós falamos a respeito disso, quando estudamos aí a parte final do capítulo de número 14, mostrando que o Evangelho é aquele que salva, ele é aquele que redime, justifica, transforma, faz o homem nascer de novo. O Evangelho faz tudo isso na vida daqueles que recebem essa mensagem de modo grato e com fé e esperança. Mas aqueles que rejeitam essa mensagem, aqueles que abandonam o Evangelho, são pela mesma palavra, pelo mesmo Evangelho, condenados. Por isso, irmãos, que essa passagem, ela nos conduza a uma postura correta diante da mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Possamos nos portar de modo digno desse Evangelho e perseverarmos na mensagem daquele Cristo que foi morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Que Deus nos abençoe.